me chamo Gabriel Araújo, sou aluno do curso de Física na Universidade Federal Fluminense e eu faço parte do programa de iniciação da ciência na área de Matemática e Física, coordenado pelo professor Fabiano Souza. Então hoje, pessoal, eu vim aqui resolver com vocês essa questão de número 49 do Enem de 2016, nossa referência ao caderno azul, tá? Então vamos dar uma lida na questão. A questão de número 49 diz o seguinte pra gente. Uma ambulância A, em movimento retilíneo e uniforme, aproxima-se de um observador O, que está em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo antes e depois da passagem da ambulância por ele. E ela pergunta o seguinte: qual esboço gráfico representa a frequência F0 de T que é detectada pelo observador? Então, isso é uma questão super rápida, super simples, tá? Uma questão teórica só para a gente dar uma analisada, que a gente não precisa fazer nenhuma continha. Tá? Então, galera, essa é uma questão de ondulatória, tá? Uma questão de oscilações. É uma questão que fala sobre o efeito Doppler. Então, o que é o efeito Doppler, Gabriel? O efeito Doppler ele é um fenômeno físico que descreve a alteração nas frequências de ondas que são emitidas por um objeto que está em movimento. Então aqui eu coloquei dois diagramazinhos para a gente entender realmente como isso funciona. Então primeiro a gente tem um objeto em repouso. O objeto é esse círculo, essa bolinha preta aí no meio dos círculos, tá? Então esse objeto está emitindo uma onda com uma determinada frequência. As ondas são esses círculos, tá? Esses círculos representam as frentes de onda e o espaçamento entre cada um desses círculos é a frequência da onda que está sendo emitida. Note que o espaçamento entre esses círculos, quando o objeto está em repouso, ele é constante, ele tem o mesmo espaçamento entre todos os círculos, tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa onda que está sendo emitida, ela tem uma frequência constante, beleza? Já quando o objeto está em movimento, o que acontece? Ele ainda está emitindo ondas com uma frequência constante, mas como ele está em movimento, essas ondas elas vão sofrer uma certa alteração. Então, olha só, essa setinha ela representa a direção do movimento desse objeto, tá? Então, olha só, as ondas que estão sendo emitidas na direção do movimento, elas têm um espaçamento menor entre elas. E as ondas que estão sendo emitidas na direção contrária da direção do movimento, elas têm um espaçamento maior entre elas. Isso aí já vai ajudar a gente a resolver essa questão, tá? Vou comentar mais já. Então, vamos lá para a questão em si. A questão diz o seguinte, relembrando, a gente tem um observador O, que está parado, está em repouso, e uma ambulância A, que está vindo na direção dele com um movimento retilíneo e uniforme. Tá? Então ela vai vir na direção desse objeto, desse observador, e vai continuar depois se afastando dele. Então a gente pode dividir isso em dois momentos diferentes, quando ela está se aproximando e quando ela está se afastando. Tá? Então a gente vai analisar cada um deles para construir o nosso gráfico. Então, primeiramente, a gente tem esse caso aqui, que é quando ela está se aproximando do observador. Notem que a setinha representa a direção e o sentido do movimento, beleza? Então, as ondas que estão chegando até o observador, essas ondas aqui, elas estão no mesmo sentido do movimento, elas estão mais juntinhas, menos espaçadas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma maior quantidade de oscilações num determinado intervalo de tempo. Isso quer dizer que a minha frequência, a frequência que o meu observador está captando, ela é maior do que a frequência que está sendo emitida. Lembrando que a frequência que está sendo emitida, a gente analisa aquela frequência de quando a ambulância está parada, tá? O que causa essa diferença na emissão da frequência é o movimento em si, mas a frequência emitida está a mesma. Então, beleza, esse é o nosso primeiro momento, a primeira parte. A segunda parte é o seguinte, é quando a nossa ambulância já está se afastando do nosso observador. Então, notem que as ondas que estão sendo captadas pelo observador são essas aqui, no sentido contrário do movimento. Então, é o contrário do que a gente viu em cima. A gente tem ondas mais espaçadas. Então, a nossa frequência recebida pelo observador, ela é menor do que a frequência que está sendo emitida pela ambulância, tá? Então, beleza, a gente só precisa disso para construir o nosso gráfico. Então, aqui no gráfico, a gente tem que ver o seguinte, olha só. Todos os gráficos têm essa linhazinha pontilhada aqui, FA. Essa linhazinha pontilhada FA, ela é a frequência original, a frequência que está sendo emitida pela nossa ambulância, tá? Então a gente sabe que o nosso gráfico, ele vai se comportar dessa forma, olha só. Primeiro, a nossa frequência recebida, ela está maior do que a frequência emitida. Isso quer dizer que o gráfico da nossa função tem que estar acima da linha FA. Tá? E no segundo momento, a nossa frequência recebida é menor do que a frequência emitida.
Então isso quer dizer que o gráfico da nossa função vai ter que passar pela linha FA, em algum momento vai ter que estar embaixo da linha, beleza? Então aqui, olhando todas essas funções aqui, é super simples, porque a única que corresponde ao que a gente acabou de ver é a letra D, tá, pessoal? Ele começa em cima, passa por FA e termina lá embaixo, tá? Ele começa com uma frequência maior e depois ele termina com uma frequência menor. Beleza, pessoal? Então é isso, é uma questão super rápida, super simples. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha conseguido ajudar vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Bons estudos e a gente se vê nos próximos vídeos, pessoal.